E aí, pessoas, vocês estão bem? Antes de começar, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e de seguir o canal, que isso vai ajudar bastante. E bora para mais um vídeo. 26 de março de 1991. A Coreia do Sul vivia um dia histórico, as primeiras eleições locais em 30 anos, um feriado nacional. Mas enquanto os adultos votavam, 5 meninos de Daegu, com idades entre 9 e 13 anos, saíram para uma aventura inocente. Eles foram caçar ovos de salamandra e sapos na montanha de Waiwong, no quintal de casa. Esses meninos eram U Chou, Oh Yeon, Yeonju, Nan Chan e Chan In. Eles prometeram voltar antes do almoço, mas as horas acabou virando dias, depois meses e anos. E se tornou uma das maiores buscas por desaparecidos. 300 mil pessoas envolvidas na busca, milhares de panfletos e um desaparecimento muito estranho, que marcou a história da Coreia do Sul. Essas crianças elas foram brincar, né, na montanha. O que eles sempre faziam não era um caminho desconhecido para eles. E, infelizmente, eles nunca mais voltaram. Tinha um sexto menino que não foi com eles, porque ele não queria perder a hora do café da manhã. Então ele, quando começou a sofrer os alertas dos pais, né? Ah, seu filho não apareceu na aula de taekwondo. Aí esse menino foi e contou. Olha, eles foram brincar na montanha. Então, os pais foram até a polícia e para denunciar que os filhos estavam desaparecidos. Só que a polícia mandou esperar, porque achou que eles estavam brincando, tinham fugido. E sempre que alguma coisa assim acontece, as primeiras 48 horas elas são cruciais para alguma evidência, para alguma filmagem, para alguma testemunha. E os pais sabiam que aquilo ali não era comum dos filhos deles. Então a polícia não escutou. Continuou afirmando que era um desaparecimento. Os pais, eles começaram uma busca mesmo assim pela região. E o presidente, na época do país também, ele ordenou que militares e policiais fizessem busca. E totalizando, foram 300 mil pessoas buscando aquelas crianças naquela região da montanha. Menos em um lugar. Tinha uma base do exército, onde treinavam tiro, e perto dessa base do exército não foi feito buscas. Mesmo com essas 300 mil pessoas procurando, nada foi encontrado, nenhum vestígio sequer, que era muito estranho, porque como é que 5 crianças desaparecem assim, sem deixar nenhum rastro? Os pais, eles acabaram abandonando seus empregos e vivendo em função de procurar os filhos. Eles distribuíam panfletos, foram milhares de panfletos. Eles faziam questão de sempre falar sobre o caso para que ele não caísse no esquecimento. Sempre estavam relembrando. Eles não deixaram de buscar os filhos. 3 anos depois dessa incessante busca e nada acontecer, eles acabaram retornando para suas casas, né? Porque eles saíram pelo país divulgando, mostrando as fotos dos filhos deles. Como sempre acontece nesses fatos de desaparecimento, tiveram notícias falsas, né? Ligações anônimas, dando pistas falsas. Teve até um que ligou e disse que estava com as crianças e que elas não estavam bem e que queria uma quantia de dinheiro em troca delas. Um resgate, né, na verdade. E os pais conseguiram levantar esse dinheiro e foram até o local combinado, mas quando chegou lá não tinha ninguém. Esse cara nunca apareceu e nem muito menos as crianças. Outra coisa assim horrível que aconteceu foi que um especialista chegou na cidade e disse que um dos pais estava envolvido com o desaparecimento das crianças e que elas estavam enterradas na casa desse pai. E ele foi até a casa desse pai, que era o pai do John Sik, e junto com a equipe de TV, que foi tudo televisionado, eles escavaram toda a casa dele e nada foi encontrado, obviamente. Na verdade, aquele pai era só mais um pai desesperado para achar o seu filho.
A suspeita sobre ele caiu principalmente porque ele não tinha álibi para as primeiras 3 horas no dia do desaparecimento das crianças. Só que ele não tinha nada a ver com isso. Inclusive, esse pai, ele morreu algum tempo depois de câncer. Câncer no fígado. Devido a ele estar bebendo muito e ao sofrimento e ainda passar por esse constrangimento todo. Então, ele acabou morrendo sem nunca saber o que aconteceu com o filho dele. Em setembro de 2002, um homem foi até a montanha, Waryong, para colher nozes. Em uma área que a polícia jurava ter revistado mais de 500 vezes, ele encontrou sapatos velhos e roupas misturadas à terra. Ali estavam os 5 meninos. Eles estavam amontoados em uma cova rasa. A polícia, de forma apressada, declarou inicialmente que eles tinham morrido de hipotermia ao se perderem. Só que os pais eles não acreditavam nisso. Estava muito próximo. O local onde eles foram encontrados era 2 quilômetros da casa deles. Eles conheciam aquele lugar e dariam para eles se guiarem quando anoitecesse, por exemplo, pelas luzes da cidade, ficava bastante iluminado. A polícia não esperou os profissionais forenses para desenterrar os ossos. Eles desenterraram de forma desordenada, sem nenhum cuidado, colocaram eles em cima de jornais. Não teve nenhum cuidado com a cena, com a preservação daquela cena, o que gerou muita crítica para eles. Eles deram logo um laudo, sem passar por nenhum exame, que eles tinham falecido de hipotermia. Quando a perícia chegou lá, ela constatou que tinham marcas nos crânios de algumas das crianças. Em uma delas tinha marca de 2 tiros, e nas outras eram marcas feitas com algum objeto contundente, alguma ferramenta, por exemplo. As roupas elas estavam amarradas, as mangas das camisas das crianças elas estavam amarradas umas às outras. Quando foi desatado o nó, tinham cartuchos de balas. Então, começou a surgir teorias que, por exemplo, alguém poderia estar no estande de tiro, talvez de forma não autorizada, atirando e acabou atingindo uma das crianças. E para ocultar, acabou tendo que queimar as outras crianças também, para ocultar o seu crime. Também teve teoria que dizia que podia ser um dos militares. Só que foi divulgado pelo exército que não tinha militares no dia. Mas podia ser que algum deles estivesse treinando tiro e também errou e acabou atingindo uma das crianças e cometeu o resto dos assassinatos. Tinha teorias até sobre alienígenas. Tinha também uma teoria que uma pessoa com doença mental tinha cometido o assassinato daquelas crianças. Acabou que nunca foi investigado essa questão de alguém ter atirado dentro do estande de tiros ou alguém não autorizado está lá. E até hoje esse caso é sem solução. Em 2006, o crime prescreveu, de acordo com a lei coreana da época. Isso significa que mesmo que o assassino confesse hoje, ele não poderia ser punido. A lei mudou em 2015 por causa da indignação deste caso. Esse caso ficou conhecido como o caso dos meninos sapos, porque eles foram caçar, salamandra e sapos na montanha. Até hoje, esse caso é sem solução, é um mistério. Ninguém sabe o que aconteceu de verdade com aquelas crianças. Bom, esse foi o caso de hoje. Vocês já conheciam esse caso? Sobre as teorias, o que é que vocês acham que foi a mais plausível de ter acontecido? Sempre que um caso envolve crianças, para mim é muito, muito triste. E eu espero que esses pais fiquem bem de alguma forma, que eles encontrem um conforto e um consolo. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e de se inscrever. E até o próximo vídeo.